Olá, olá! Estamos aqui começando mais um Café com Fibra, um quadro onde eu dou uma mentoria para as minhas alunas fibromulheres chegarem mais rápido no alívio da dor. Quem não me conhece ainda, meu nome é Jordana Ribeiro, eu sou psicóloga e ensino mulheres com fibromialgia a aliviarem suas dores em até 3 meses. E eu estou aqui hoje com a fibromulher Rita. Seja muito bem-vinda, Rita, ao Café com Fibra. Bom dia. Eu estava muito aflita para fazer o café com fibra, É, esperando, lógico, chamar, mas ao mesmo tempo eu falo, acho que eu vou me inscrever, que assim fica mais rápido. uhum. Seu nome estava lá. E Rita, para a gente começar, eu quero pedir sua autorização para o uso da sua imagem nas minhas redes sociais. Você autoriza? Sim, Então vamos lá. Você estava falando, Rita, que você é de São Paulo. só. São Paulo de onde? Capital? Sou de Botucatu, do interior de São Paulo. Ah, Botucatu. Ficar uns 300 quilômetros aqui da capital. Mas Você... eu saí de lá com 6 anos e morei primeiro em Avaré, depois vim aqui para São Paulo e não voltei mais para lá. Entendi. Quantos anos você tem, Rita? 69. 69. Há quanto tempo que você tem fibromialgia? Olha, Jordana, eu acho que mais de 30 anos. Mais de 30 anos com fibromialgia? Quando eu comecei com as dores mais fortes, que eu comecei a tratar com reumatologista e psiquiatra, eu morava em Poços de Caldas. E eles colocaram para mim que a anestesia da minha primeira filha foi muito profunda e me deu problema na coluna. Então, eu tenho hérnia de disco na S4. Uhum. Aí, a partir disso, eu precisei começar a fazer exercícios, um monte de coisa, tomar remédio forte. Então, desde aí que eu me lembro, eu tenho essas dores, entendeu? Minha filha mais velha hoje tem 42 anos. Então, desde essa época. Então, era a hernia de disco, mas aí veio a fibromialgia. Você tem o diagnóstico fechado de fibromialgia? Não, já faz muito tempo, né, como é que chama? Passei por essas consultas, essas coisas, e foi em Poços, Pouso Alegre, que eu ia em médicos lá. E eu não tenho nada mais. O médico como é que fala assim? Ele, tipo, achou que era, entendeu? Porque há 40 anos atrás, a única coisa que ele podia achar que era certa era o negócio da anestesia. Uhum. Não tinha nada assim, mesmo os remédios que eu tomava, não tinha nada falando de fibromialgia, E entendeu? quando que começou a cogitar a fibromialgia? Olha, eu fiz tantos tratamentos. Em Pouso Alegre tem faculdade lá, e eu ia na faculdade para fazer parte de fisioterapia, todas essas coisas, e as, as atendentes, né, as enfermeiras que me atendiam falavam isso. Isso tem cara de fibromialgia, isso tem cara de, entendeu? Inclusive, eu tinha uma fisioterapeuta que me ensinou exercícios e ela falava para mim, esses exercícios são para fibromialgia. Entendi, entendi. E qual que era seu nível de dor, Rita? Há uns 10. 10. Eu tomava o remédio, eu lembro muito bem, eu dava aula de música, eu tomava o remédio, chegava da escola, tomava da aula, né? Tomava o remédio, dava alguma orientação para minha filha, eu tinha uma pessoa que me ajudava, e eu dormia.
ia dormir, não tinha como ficar fazendo as coisas. E que mais que dava? Como que era a sua vida com nível 10 de dor? Compartilha um pouquinho aqui comigo. Era difícil, porque eu não tinha uma vida assim, tranquila para conversar. Meu marido não aceitava esse negócio dessas dores, ele achava que era só frescura, porque eu morava longe da família, então ele achava que eu fazia essas coisas para estar com a família, né? Então, por mais que eu fizesse as fisioterapias, os remédios, tudo, eu tinha uma vida assim meio apática, né? Entendeu? Eu me dedicava às coisas da aula, das aulas que eu não podia ficar sem estar com as coisas em ordem. E como minha filha estava sempre comigo nas aulas, que ela era bem pequena, então levava e eu dava aula para pré-escola, então eu levava ela comigo, entendeu? Então ela estava, como é que fala assim, se ela tivesse comigo, eu sabia que estava em ordem, entendeu? Eu era muito nervosa, entendeu? Então, era assim, eu precisava ter uma paciência como é que é, de Jó, né? Eu tinha que contar até 10 para não repreender certos alunos, sabe, por qualquer coisa. Para participar de reuniões, de coisas, no fim, eu comecei a perceber que eu não falava mais. Tudo que eu participava, eu ficava quieta para não ter problema de discutir, entendeu? Eu mesma falava, não, tá bom assim, fica quieta, não, sabe? Eu mesma me colocava. E em casa era aquela coisa assim, aconteceu isso, acabou. Quando perguntava, porque o meu marido não perguntava, não participava, entendeu? Ele achava assim um absurdo ter esse tipo de dor. E ele era da saúde, era veterinário. Então, já devia ter alguma coisa para entender, né? Mas foi uma fase dura, bem dura. Aí, depois de um tempo, como eu já não tinha mais o que fazer lá em Poços, Pouso Alegre, minha tia arrumou para mim uma consulta na faculdade de Botucatu. Aí eu fui para lá, fiz um monte de exames. Aí o médico da coluna falou que para eu melhorar essas dores, eu tinha que operar a hérnia de disco. Operando a hérnia de disco já me ajudava a não ter tão forte as dores, né? Só que ele achava assim, eu tinha o quê? 20 e poucos anos, 23, 24 anos. Então, ele falava para mim que ia ser paliativo, o tratamento ia ser paliativo, até esperar a hérnia amadurecer. Eles não operam sem estar num certo ponto, né? Então, foi levando, mas não operei. Eu tinha muito medo de operar. Então, já tinha aquele problema da anestesia, né? Sim. Então, eu tinha muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Então, a própria da anestesia, né? Que naquela época eu tomei hack. Aí eu fiquei um tempão com a dor de cabeça da anestesia, entendeu? Nossa. Então, mas foi indo, foi tomando remédio, tomava coisas, né? Tipo, essa daqui é mais novo, toma esse para ver como é que ficava. E aí, como que você me conheceu? Quando que foi isso? No Facebook. No Facebook? Já tinha, a minha filha mais velha é psicóloga.
E ela me amolava, mãe, você precisa de uma psicóloga direto, você não está legal, bababá, bababá. Porque ela foi embora para o Canadá há 2 anos atrás. Então, de lá ela me monitora, né? Mãe, você precisa da psicóloga, porque pelo convênio nunca a gente consegue uma psicóloga o tempo inteiro, né? Você tem só algumas sessões. E, no fim, sai de uma, vai para outra, sempre fica entrucado, né? E agora que eu consegui, no meu convênio, uma psicóloga, já faz, acho que, umas 4 sessões que eu estou com ela. E aí, no Facebook, eu comecei a ler umas coisas que você estava postando. Aí eu falei, que loucura é essa? Deixa eu ver o que essa moça está falando. Que loucura é essa? O quê? O que você escutou e você achou louco, Rita? Aí, então, eu acho que eu comecei a assistir aquelas aulas que você dá na primeira semana, e eu gostei muito. Aí eu comentei com a minha filha, eu falei, filha, entra nesse site, vê como é que é, não sei o quê, eu estou gostando das aulas que a moça está falando, que a psicóloga está falando. Aí ela entrou, ela falou, mãe, como é que você vai? Eu falei, ó, vou fazendo agora durante a semana, vou ver como é que é. E aí eu fiz todas as aulas da semana, e daí eu comentei com ela que era o curso, quanto era, não sei o quê, só que eu não podia pagar. Eu falei para ela, estou numa situação que não dá agora para pagar. Aí ela falou assim, mas você quer fazer? Eu quero fazer, queria fazer mesmo. Vou ver como é que eu consigo, se eu consigo fazer sem pagar alguma coisa. Ela falou, não se preocupa, eu pago para você. E assim ela fez, ela está pagando. Mas foi assim, eu achei, como é que fala assim, o pote de ouro? Eu falei, é isso daí, meu Deus do céu, só pode ser que quando eu conversei com ela falou assim para mim, mãe, você está vendo que é muito cabeça, né? Você está vendo que é a sensação, é o sentimento, é tudo essas coisas, então vai mexer com você. Eu falei, você tem razão. De fato, a primeira semana de curso, que entrou já naquelas atividades, eu percebi que era mesmo direto aquilo que ela tinha falado, que a gente tinha comentado, né? De ser emocional, certo? Então, estou fazendo. Como tem certas atividades que eu começo a fazer e paro, porque eu não consigo, você entendeu? Bloqueia, eu preciso esperar, sabe, assim, alguns dias, e principalmente eu até escrevi e passei aí para vocês, das dores, os pontos de dores, e depois as dores no pé. Nossa, aquilo lá parou, sabe assim? Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo que eu não estou sabendo? Que é onde que mexia direto, né? Porque é assim, as minhas dores fortes é aqui no ombro e na mão, que eu tive o túnel de carpo, eu operei, mas mesmo assim não resolve, né? Que Caiu, Rita? Rita? já. Voltou. Aí. Então, a dor no pulso é muito grande, é muito inchado. E eu passei pelo reumato outro dia, e ele falou para mim que tenho que ir no ortopedista porque tem que operar outra vez.
Rita, você disse que está mexendo bastante com você as atividades. Isso, Como isso. está sendo a sua experiência no Fibra Mulheres? Como assim? Como está sendo? Como você tem se sentido a partir do momento que você entrou no Fibra Mulheres? Então, no comecinho foi muito interessante, muito bom, porque eu comecei a descobrir o lado emocional, Uhum. entendeu? Como fala assim, eu percebia que de repente estava doendo a cabeça e eu comecei a pensar, bom, por que que eu estou com a dor de cabeça? O que está acontecendo? Se eu tenho alguma conta para pagar, entendeu? Então, conforme o nervoso que eu passava, dava dor. Então, eu comecei a perceber essa ligação com o emocional. Uhum. E quando você toma essa consciência, tem essa clareza, como que ficam as dores? Vai diminuindo, nem sempre passa, Uhum. mas vai diminuindo, eu consigo me controlar. Agora, com aqueles exercícios de respiração, sabe assim, é melhor do que era antes. Uhum. Eu não tinha consciência da dor, então eu parava, eu estacionava, eu sentava no lugar e ficava, Uhum. esperando a dor passar. Sim. Né? Por mais que tome remédio, eu tenho os remédios certos, horário, tudo, mas mesmo assim, eu tenho diminuir bastante os remédios, conversando com os médicos. Da fibromialgia, eu só tenho um. Só tomo Velija, que ajuda tanto no emocional, né, na depressão, como na fibro. Ajuda bastante passar dor. Então, eu tomo ele toda manhã. Né? Você diminuiu as medicações depois do Fibra Mulheres? Não, antes já. Você já estava diminuindo, então você já estava nesse processo. Já porque os reumatologistas, eles dão muita fórmula para as dores, né? E o último que eu tinha um reumato durante uns 8 anos por aí. Aí ele saiu da Prevent, né, da minha saúde lá, do meu convênio. E para pagar a consulta eu não conseguia. Uhum. Então eu fui para outro. Mas esse reumatologista dava a fórmula e passava, mas passava mesmo. Mas era super forte, porque pouca coisa eu conseguia fazer. Tem quanto tempo que você está no Fibra Mulheres, Rita? Desde março, Tem. Ai, abril, hein? 4, 5 meses, 3 meses, né? Março é 4 meses. 4 meses. Me conta da Rita antes do Fibra Mulheres com a Rita de agora. Quero que o seu processo você está fazendo no seu tempo e no seu ritmo, né? Mas eu percebo a diferença de quando você entrou para hoje, falando com você. Eu quero que você olhe para a Rita de antes do Fibra Mulheres e olhe para a Rita de agora. O que tem de diferente? A Rita de antes não tinha luz no fim do túnel. Você entendeu? Eu não via perspectiva para nada. Tudo que eu estava fazendo era maquinal, né? Assim, técnico. Tá? Eu ia andar era porque tinha que andar. Eu ia fazer uma coisa porque tinha que fazer, você entendeu? Então, arrumava a cozinha porque tinha que arrumar a cozinha. Tudo era assim. Aí, aos poucos, como eu te falei, que eu comecei a perceber o emocional, tinha dia que eu levantava, mexia alguma coisa lá, aí eu sentava e falava, não, hoje eu não vou andar, eu vou assistir televisão. E ficava.
entendeu? Já tinha uma coisa assim, a minha cabeça tem que entender que meu corpo quer assim. Foi assim que eu coloquei. E agora, mais tempo, mais para cá, né, mais atual, eu sempre penso o que eu vou fazer. Eu tenho papelzinho para todo lado, porque eu tenho no meu caderno, ou ponho já no caderno. Hoje, eu fiz isso. Aí, a hora que eu vou deitar, eu dou uma olhadinha. Aí eu falo, bom, amanhã, então, eu tenho que fazer isso, porque hoje não deu tempo. Então, eu já vou me escalonando, entendeu? Então, eu estou dando limite para as minhas coisas, porque eu não tinha limite. Eu era assim, se eu fosse limpar a casa, eu já vinha desde lá com tudo, aspirador, já lavava banheiro, já lavava... Eu não... Porque eu trabalhei com uma médica homeopata, além de tudo, era muito amiga, e eu colocava para ela essas coisas, ela falava, eu falava assim, eu faço tudo que precisa fazer. Na hora que eu vou fazer aquilo que eu quero, eu não consigo fazer. Você entendeu? Então, aí ela já falava, você está sem limite, você tem que dar o seu limite. E eu não, imagine, deixa doer o braço, você acha que eu vou ficar, né? E nunca com aquela coisa assim de... O emocional falava para mim, Rita, para. Só que a Rita não parava. Hoje, eu penso que eu vou fazer antes de começar o dia. E como isso tem refletido nas suas dores? Qual o nível de dor que você está hoje? Olha, mesmo com esse frio, eu tenho hora que eu paro e falo, gente, eu estou sem dor. As dores são aquelas que eu te falei, que são físicas, né, do pulso, aqui no braço, assim, mas eu sei que são dores, assim, como é que é? Parada, né, que nem eu falo, não anda a dor. São dores pontuais. Isso, são bem pontuais, bem pontuais. Nem na perna não tem mais a dor como era antes. Olha. Você já tinha imaginado sua vida sem dor, Rita? Não. Eu achava que nunca ia passar, né? Eu só pensava assim, meu Deus do céu, quando tiver mais velha, que eu não consiga fazer as coisas, porque cada um tem a sua vida, né? A minha filha daqui também, ela é casada, tem a casa dela, tem o consultório. A que mora aqui comigo, ela também tem ela não trabalha fora, mas ela tem os projetos que ela faz, então está sempre fora, ela não pode ficar me ajudando o tempo inteiro, apesar que ela faz bastante coisa. Mas eu tenho que pensar como que eu vou fazer um dia sozinha, né? E isso daí era uma coisa assim que acho que mais ainda me preocupava e mais doía, né? Entendeu? Aí cheguei um dia e falei, olha, deixa acontecer. Sabe? Se eu ficar sozinha, eu vou ver que de algum jeito tem que passar essa dor. E hoje está aí com as ferramentas do Viver Mulheres, linda e poderosa sem sentir dor. O que eu penso um pouco assim, como resolver, é a depressão, que tem dias que não dá vontade de levantar da cama. Vamos olhar. Porque eu não tomo remédio para depressão. Eu tomo esse Velícia, que o médico já falou uma vez para mim que também era para depressão, e tomo aquele Ancitec, que eu achei que melhorou bem depois que eu comecei a tomar. Ansiolítico, né? Tá. É só esses dois que eu tomo, não tomo mais nada, não. Vamos olhar então para sua depressão hoje, Rita, pode ser? Pode.
Vamos? Desde quando você tem depressão? Ai, desde sempre. Fala uma idade. Eu acredito que seja por mais ou menos 22 anos. Meu pai faleceu quando eu tinha essa idade, acho que uns 21, 22 anos. Para frente disso, eu tinha muita coisa que hoje eu penso, assim, ia fazendo porque vinha, porque tinha que resolver. Quando meu pai faleceu, eu que fiz tudo o que tinha que fazer. Inclusive, fui buscar o carro na oficina que tinha que buscar o carro. Então, tudo isso eu resolvia sozinha, né? A Você é minha mãe, filha única? não. Tenho mais dois irmãos, só que nessa época eles tinha 10, 11 anos por aí, e a minha mãe, como foi um acidente, faleceu meu pai e meu irmão, a minha mãe ficou quase um ano sem responder as coisas. Tinha que dar comida na boca, porque ela não tinha reação. Então, peraí. Você tem, com esse que faleceu, são quantos irmãos? Mais dois. Então, é A- você com os dois. Isso. Eu Você é qual dos irmãos, Rita? mais velha. A mais velha. Quando Uhum. você tinha 22 anos, seu pai faleceu com seu irmão em um acidente. Isso. Acidente de quê? De carro. De carro. E aí a sua mãe ficou limitada ali. Ficou. Congelou. Como se ela tivesse congelado no tempo. Isso. Sei lá, hoje, quando eu penso em certas coisas, eu vejo as limitações dela também. Quando ela teve meu irmão que faleceu, ela estava esperando ele ter. A mãe dela faleceu. Esse irmão é o mais novo? Era o mais novo? Era um pouquinho abaixo de mim. O segundo. Isso. Então, quando ele nasceu, a minha avó faleceu depois de alguns dias. Então, quando ele faleceu, aí ela já tinha essa coisa, sabe? Ele nasceu quando minha mãe morreu. Então, sabe, esses negócios, ela ligava essas coisas assim, também não sei por quê, não sei explicar. Como que era a sua vida antes do acidente do seu pai? Você morava com eles? Morava, morava e eu fazia cursinho para medicina. Eu acho que eu fiz uns 3, 4 anos. E quando meu pai faleceu, eu estava fazendo um cursinho para medicina, para prestar medicina, né? Estudava. Eu Depois que ele assisto faleceu, Rita, o que que mudou na sua vida? tudo. A primeira coisa que eu fiz foi trabalhar, porque quando eu comecei a ver os papéis, as coisas, algumas pessoas com quem eu conversava, né, pessoas conhecidas, eles falavam que era coisa que demorava. Meu pai faleceu em 73. Então, tudo que eu tinha que ver podia demorar, então eu tinha, né? Então, não tinha como sustentar a casa. E aí, então, a única coisa, assim, de primeiro, né? O apartamento onde a gente morava estava quitado, né? A parte do meu pai não precisava pagar. Então, a gente tinha onde morar. E aí, para casa, eu precisei sair depois que eles foram enterrados em Botucatu e minha mãe queria morar lá. Aí minha tia, meu avô, colocou para ela que aqui era mais fácil de eu arrumar emprego do que lá. E foi o que eu fiz. Viemos embora para São Paulo
E eu fui procurar emprego e fui para trabalhar no Banco Itaú. Aí, durante uns 2, 3 anos que eu trabalhei no Banco Itaú, até resolver esses negócios de pensão, essas coisas tudo para minha mãe receber, eu é que sustentava a casa, né? Rita, olha só, você está me descrevendo e você percebe que você me descreve só com a cabeça? Só o racional? Não, eu fui assim, aí eu parei de estudar, eu fui trabalhar e assim, assim, assim. É. E tá totalmente fragmentado. Uhum. E eu percebo que é um movimento muito seu, porque você precisou ser assim. Você precisou agir com a razão, você era a filha mais velha, sua mãe estava ali totalmente vulnerável, você precisou agir, então o que, que eu faço? Eu congelo minhas emoções para não sentir e vou para ação. Exatamente. E aí eu tô te convidando hoje a olhar para essas emoções, esses sentimentos aí. Que você tinha 22 anos, você era uma jovem, né? Uma jovem adulta, uma moça. E nessa idade, você me falou que depois que seu pai faleceu, você começou a ter a depressão. Isso. Né? E o que é a depressão? É um vazio, é um buraco, é um negócio que não tem explicação, que tem uma falta, não sabe de onde esse buraco vem, e às vezes até sufoca de tanto sofrimento. Certo. Como que você viveu o luto pelo seu pai, Rita? Você viveu o luto pelo seu pai? Não tinha tempo. Entendeu? Hoje eu dou uma denominação. Eu não podia ficar de luto, eu não podia chorar, porque se minha mãe visse, ela caía também. Você Entendeu? precisou ser forte ali, né? Tanto para ela quanto para os meus irmãos, que tinha 10, 11 anos. Entendeu? Então, Saiu a sua imagem aqui. pronto. Deu? Aham. Eu pensava comigo, se eles me verem chorando, eles vão. Ai, acho que é o homem da É oficina. a conexão? Não, é da coisa da oficina. Pera um pouquinho. Pega o cartãozinho lá e liga para ele, por favor. Pode falar, eu vou falando, Jordana. Tá, esse momento é o momento para você, Rita. É melhor que você fique voltada para você e não seja interrompida, É, tá? A eu gente vai acabei de, mexer. eu acabei de ver isso. Onde que eu estava? Na depressão. Não, a gente estava no seu pai. É. O que que eu estava falando do meu pai? Peraí, volta, fica num lugar primeiro. Eu estou aqui no meu quarto. Fechou a porta. Vou fechar. Akira, eu vou resolver só depois do almoço. Você vê? Deixa só esse. É assim com tudo. É assim com. Ela tem 30 anos e não resolve nada sozinha. É difícil, né? Que bom que você já tá pondo os limites. Porque como é que faz? Volta agora para você. Eu quero que você coloque a câmera no seu rosto assim para mim te ver melhor. Aqui é mais difícil. Mas vamos ver. Dá para ver? Uhum. Ótimo, tá ótimo.
Então tá. Eu estava falando do meu pai. Isso. Para um pouquinho agora, respira fundo. A gente vai até onde você me permitir, tá, Rita? A gente não vai mexer além disso. Eu quero que você me fala que sentimento que tem aí quando você fala do seu pai. Olha, é uma coisa difícil. Eu estou sentindo até, sabe assim, aquela coisa dura aqui dentro. Meu pai era muito rígido, muito severo, sabe assim, tinha que tudo estar certo, muito certo, né? É, tem horas até que eu penso assim, que eu senti um alívio quando ele faleceu, tá? Então, eu não sei se eu não conseguia chorar, porque eu não conseguia chorar ou porque eu não sentia nada mesmo, Uhum, entendeu? Eu sentia a falta, mas não era aquela coisa assim de que nem você está falando, sentimental, não tinha. uhum, Eu, sei lá, ficava, sabe assim, aquela coisa, sei, foi, né? O que eu vou fazer? Era um pouco assim. uhum. Você falou que ele era muito rígido, muito duro. Como que é a relação de vocês dois? Ah, até um certo ponto era amigável, a gente conversava bastante, mas ele colocava limite de tudo, sabe assim, é, até para assistir televisão, não era todo programa que podia assistir. Não era para ser criança, mesmo mais velho. E meu pai era de descendência italiana e na família dele era assim, a mulher tinha coisa com a casa e o homem que ia trabalhar, entendeu? Uhum, Então, ele trabalhava muito, chegava tarde, saía cedo, chegava tarde. Ele era fiscal da Receita Federal, então trabalhava muito. E é, era um tipo de coisa assim, metódico, né? Então, por exemplo, chegava na hora da janta, eu tinha que ajudar a minha mãe a arrumar a mesa. Eu tinha que ajudar ela a tirar os pratos, entendeu? Era tudo uma coisa assim. Se eu levantasse ou se eu fosse tentar conversar alguma coisa, ele falava, não, primeiro você vai ajudar a tua mãe. Então, tudo era assim, uma coisa muito... Olha, sinceramente, não sei nem dizer, porque era uma coisa fria, sabe? Para eu sair, mesmo com 17, 18 anos, mais até, para eu poder sair, eu já estudava em cursinho, tudo isso, tinha amigos, mas não podia sair com o pessoal. Eu tinha só que sair com meu irmão. Se eu saísse com meu irmão, podia ir com o pessoal que eu conhecia. Senão, não. uhum. Se meu irmão não fosse, eu não podia sair. Como que é para você estar falando aqui do seu pai para mim, Rita? O que vai mexendo aí? Ah, não sei, tá saindo, sabe? Assim, parece que tá saindo até aquela coisa que eu falei para você que estava aqui, parece que não tá mais. Sabe assim, parece que você tá botando para fora. Uhum. Ah,
que é uma coisa assim que eu acho que nunca conversei com ninguém sobre isso. Que para qualquer pessoa que eu fosse conversar, imagine se eu vou falar isso para meus irmãos, o que eles vão pensar? Sabe, assim, o meu sentimento, né? O que eles poderiam pensar, Rita? Ah, que eu não gostava do meu pai. Você entendeu? Um tipo de coisa assim. Ela fala isso porque, sei lá, ela não dá bola, não dava bola, não sei o quê, sabe? Essas coisas assim, né? Porque eu era também mais ou menos igual a ele. Ele saía cedo para ir trabalhar e voltava de noite. E enquanto não estava no cursinho, eu ficava fechada no meu quarto estudando. Entendeu? Então, tinha horas. Não, eu saía cedo, ia para o cursinho, entrava às 7 horas, chegava em casa 1h30, 2 horas, e já ia almoçar e já ia estudar. Certo? Mas era uma coisa assim. Eu me comparava assim a minha vida como se eu tivesse num colégio interno. Tem horário, tem até para ir no banheiro, tinha horário, sabe? Tudo. Percebe, Rita, que você não, quando seu pai faleceu, né? Você não teve com quem compartilhar essa dor, você nem acessou essa dor, na verdade, que você ficou rígida. E você, mesmo assim, a forma que você encontrou de viver o seu pai foi no movimento da sua vida. Porque quando você fala, ele falava que ele tinha que trabalhar, ele tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo. Aí depois de adulta, depois quando ele faleceu, você descreveu para mim lá no começo como você era. Eu tinha que lavar roupa, eu tinha que lavar vasilha, eu tinha que fazer isso. E é um ter, uma rigidez, né? E aí, onde precisa ter o seu pai, que é dentro de você, internalizado, não tem, mas tem no movimento. E aí é onde passa a ficar disfuncional, né? É onde vem a depressão aí. A depressão ela é a falta de mãe ou a falta do pai, ou às vezes até dos dois. É porque ali faltou uma mãe, não por mal, mas faltou uma mãe depois desse luto. E aí foi você por você mesma. Faltou. Ela falava assim para gente que ela não podia dar amor, não podia fazer as coisas, entendeu? Falhou, Rita. Ela não podia dar amor? Ela falava para gente que ela não podia dar amor para mim e para os meus irmãos, porque tinha ido embora com os dois que faleceram, que ela não tinha mais nada. Eu lembro que muitas vezes eu falei isso para ela, mas se você ficou, é porque você vai cuidar da gente. Como que não vai? Só um minutinho, Ela Rita. falava, não, se vocês parou outra vez. Como que você falava para ela? Que se ela tinha ficado com a gente, se a gente ficou com ela, é porque ela tinha que cuidar da gente, principalmente os dois menores, né? E ela falava que não, se fosse para cuidar, seria nós que ia cuidar dela, que ela não tinha sentimento nenhum para ninguém. Ela tinha épocas que, mesmo eu trabalhando, tinha épocas, no mesmo eu trabalhando na sexta-feira à noite, eu saía do banco, pegava o carro, ia para Botucatu e ficava lá. Ela ficava no cemitério até fechar, todos os dias. Nossa, é muito pesado. Bem pesado. Então, para
tirar ela de lá, eu ia, minha tia ia junto comigo, era um transtorno, sabe? Mas um transtorno para a gente. Ela passou, acho que uns 2, 3 anos muito mal, muito mal. Então, aí, nessa parte que eu peguei, comecei a pegar tudo para mim. Uhum. O serviço, o trabalho, a casa, meus irmãos, tudo, entendeu? Uhum. Porque Como que ela não você olha para a Rita de 22 anos? foi. Como que você olha hoje para a Rita de 22 anos? Olha, eu olho com tristeza, porque é aquela coisa, naquela época eu fiquei sozinha, né? Uhum. Sozinha, não tinha ninguém. Uhum. Então, e se de repente eu conversasse com algum tio, algum, né? Falava para mim, mas o que a gente vai fazer? Você tem que se virar, entendeu? Uhum. Vou te propor algo que é diferente, tá, Rita? Se coloca frente a frente a sua Rita de 22 anos. Imagina que ela está na sua frente. Uhum. Vê o que te dá vontade de falar para ela. Larga todo mundo e vai viver sua vida. Que eu era apaixonada por medicina, então eu queria de todo jeito entrar na faculdade. Só que eu larguei a faculdade por causa dos outros. Né? Larguei meu sonho por causa de tudo isso. Uhum. Era uma coisa que eu gostaria de falar para ela. Larga tudo e vai fazer tua faculdade. Uhum. Por amor ela não foi. Por amor à família. Então É, acolha ela, Rita. Experimenta falar assim. Infelizmente, naquela época a gente não pôde fazer tanto por nós mesmas. felizmente, naquela época, a gente não podia fazer muito por nós mesmas. Mas hoje eu cuido de você e eu me permito. Mas hoje eu cuido de você e eu me permito. Sem a necessidade de tristeza e depressão. Sem a necessidade de tristeza e depressão. Pois hoje eu sei que nossos pais fizeram o que deram conta. Pois hoje eu sei que nossos pais fizeram o que deram conta. Vê como que você se sente falando isso. Acarinhando mais eles no sentido de que eles não tinham condição de fazer mais nada. Uhum. E como que fica para você aí, Rita? Que eles fizeram o possível. Uhum. Como que você de 22 anos fica aí? Depois de você adulta falar isso para ela. Olha, ela fica pequenininha perto de mim, Uhum. no sentido de deixa me colocar no meu lugar e a vida correr. Uhum. Então abrace ela agora e acolha. Hoje você que manda na sua vida e na sua história. Experimenta acolher também os seus pais, Rita. Abraça os seus pais.
Experimenta falar se você conseguiu visualizar eles na sua frente. Ok. Experimenta falar assim, hoje, adulta que eu sou, Hoje, adulta que eu sou, respeito a história de cada um de vocês respeito a história de cada um de vocês. e deixo com vocês todo o peso que não me pertence. Deixo com vocês todo o peso que não me pertence. Eu fico só com o que é meu. Fico só com o que é meu. Sou grata pela vida. Grata pela vida. E por isso, Por isso, hoje eu me permito hoje eu me permito viver na felicidade e na prosperidade. ver na felicidade e na prosperidade. Sem precisar da depressão para eu lembrar de vocês. Sem precisar da depressão para eu me lembrar de vocês. Eu posso ter vocês dentro de mim Posso ter vocês dentro de mim, com saúde saúde e alegre. e alegre. Fica um pouquinho aí, respira, sente como que é falar isso. Ai, é bem triste até certo ponto, porque você fica pensando, né? De repente, eu poderia ter feito de outra maneira para ajudar mais eles, né? Para que eles me ajudassem também. Você é pequena diante deles, Rita. Você fez até mais do que você podia. Uhum. Não ia dar certo você fazer algo para você ser ajudada por eles. Tá me ouvindo? Me ouviu? Ouvi, ouvi. Então só acolhe os seus pais como eles foram e tenha certeza que você fez o que você podia. Até além disso. Hoje não precisa mais. Experimenta se dar um abraço agora. Se acolha, Rita. Se enche de amor. Se tiver aquele sentimento de tristeza, aquele buraco, imagina que você está enchendo ele de amor. Até ficar leve. Ficou quente. Ficou? Ai, É. que delícia. Ficou quente. Eu faço bastante isso. É. Hoje É, você fez com consciência. uhum, Né? é verdade. Sente como que vai ficando esse